nesse meio tempo já se resolveu. Uma outra coisa é que eu não conto isso para o paciente, porque o que vai acontecer é que nessas 2 semanas ele não vai comer absolutamente nada e vai vir que nem um santo para a próxima consulta, né? Então, você fala, olha, toca o barco, segue a sua vida, daqui a um tempo a gente repete, né? Tudo bem? Desde 2010, a hemoglobina glicada entrou nos diagnósticos, nos critérios de diagnóstico de diabetes, né? Por que isso aconteceu, né? Primeiro, exatamente pela sua pergunta, porque o teste de hemoglobina glicada não exige que o paciente esteja em jejum, e pode ser feito a qualquer momento, e é mais simples de ser realizado que o teste oral de tolerância à glicose, e é menos dependente do estado de saúde do paciente no momento da coleta. Então, exatamente para tentar descartar esses casos que você bem colocou, é que começou a entrar a hemoglobina glicada. E também porque 20% das pessoas que atendem os critérios para diabetes não são diagnosticados, ou seja, aqui no Brasil não é diferente. Quanto mais instrumento de diagnóstico a gente tiver na mão, mais fácil vai ser diagnosticar. Só que no idoso isso é bom ou isso não é bom, né? Veja, essa é uma discussão, porque basicamente o efeito da idade aí na hemoglobina glicada aparentemente aumenta a hemoglobina glicada pelo processo de envelhecimento. Os hispânicos, aparentemente, têm uma hemoglobina glicada um pouco maior e os americanos, ou afro-americanos também. Os pacientes com deficiência de ferro, eles têm um aumento da hemoglobina glicada. Pacientes que tiveram infecção pregressa, né, que tiveram alguma infecção nos últimos 20 dias, por aí, podem também ter um aumento de hemoglobina glicada. Lembra que aquela história da hemoglobina glicada dá uma média da glicose nos últimos 120 dias? 50% do total da hemoglobina glicada, que perfaz o valor da hemoglobina glicada, vem da glicemia no último mês. Então, 25% e 25% são nos outros 120 dias, mas nos últimos 30 dias é que perfaz praticamente 50% desse valor da hemoglobina glicada. Então, se ele teve alguma infecção relativamente recente, você pode estar olhando pelo retrovisor. Pacientes com hemodiálise têm tendência a ter uma hemoglobina glicada menor, pacientes que usam eritropoetina, que estão em acidose metabólica, pode subir ou descer, e anemia de doença crônica pode subir ou descer, né? Então, estes fatores também podem ser fatores confundidores no diagnóstico de diabetes, né? E olha esse estudo aqui, essa é uma autora que eu gosto bastante, ela tem muita coisa publicada, ela é da Harvard em diabetes no idoso. E olha o estudo que ela fez. Ela avaliou pacientes com idades acima de 70 anos, né, e com hemoglobina glicada acima de 8. E ela viu os episódios de hipoglicemia que eles faziam com a monitorização constante da glicemia, que são aqueles, ou através do sensor, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ou realmente através de mecanismos que a gente tem de avaliar a glicemia contínua subcutânea. E o que ela observou? Que 54% dos pacientes com hemoglobina glicada alta tinham hipoglicemia. E 46% daqueles pacientes que tinham hemoglobina glicada acima de 9 tinham hipoglicemia. Ou seja, mesmo nos pacientes que, se você visse esse paciente no seu consultório, ele chegasse e você visse que ele está com uma hemoglobina glicada acima de 9 e não tivesse muito outro parâmetro, você ia fazer o quê? Você ia aumentar o remédio dele. Mas ele está hipoglicêmico em 46% dos casos nesses pacientes, né? E veja, né, tudo bem, eram episódios, 46% deles tinham episódios severos, com mais de 50%. Porque vocês têm que ter em mente que a hemoglobina glicada é uma mediana. Se você tem um paciente que tem glicemia de 200 e depois ele faz 40, ele tem uma hemoglobina glicada quase tão boa quanto aquele que faz 160 e 80. Né? E vejam, essas são as tendências de internação nos hospitais, comparando hiper e hipoglicemia nos Estados Unidos. Atualmente, o que chega mais lá é mais hipoglicemia do que hiperglicemia. Então, o que vem entrando no pronto-socorro já não é mais tanto hiperglicemia. E é por isso que no idoso
idoso, a gente tem que ter muito cuidado no entendimento do que de fato está acontecendo e como é que a gente pode controlar esses pacientes, né? Considerações sobre o diagnóstico, né? Se você pegar esses estudos todos da American Diabetes Association, se você pegar pacientes com 70, 79 anos sem diabetes e começar a ir fazendo testes de diagnóstico de glicemia, você vai ver que 36% deles preenchem o diagnóstico usando a hemoglobina glicada e a glicemia de jejum. E 28% se você usar só a glicemia de jejum. Ou seja, realmente, se você ficar fazendo hemoglobina glicada, você vai ter um X. Se você ficar fazendo glicemia de jejum, outro X. Se você fizer um teste oral de tolerância à glicose, então, a sua prevalência vai estourar. Porque realmente é um teste muito mais desafiador para o idoso. Então, por conta disso, né, a American Diabetes, a Sociedade Brasileira de Diabetes, eles recomendam a verificação com 2 testes diagnósticos. Você pode usar a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Se um teste for discordante do outro, nesse caso, se o paciente estiver acima de 125 e a hemoglobina glicada mais alta, ele tem diabetes. Mas se, por exemplo, você tivesse a glicemia de jejum de 126 e a hemoglobina glicada não for como você imagina, você então tem que repetir a hemoglobina glicada. E se ela for aí maior que 6,5, você vai ter o diagnóstico de diabetes, ou seja, você sempre repete aquele teste que ficou aquém e ficou discordante do outro. Mas você, em tese, seria bom que tivesse pelo menos os 2 testes confirmando. Mas não é obrigatório. Tá? Por quê? Porque eles medem aspectos diferentes do diabetes, né? A glicemia de jejum não mede necessariamente o que mede um teste oral de tolerância à glicose. A glicemia de jejum mede muito mais a secreção hepática de insulina noturna, que mede o grau de resistência insulínica, e o teste oral mede, em especial, como é que está performando a sua célula beta. Muito bom. Doutor, se a glicada for a alterada que eu precisar repetir, segundo a recomendação, eu posso repetir ela logo em seguida ou eu tenho que esperar um tempo para repetir? Seria bom você esperar pelos mesmos motivos da glicemia de jejum, né? Embora ela tenha uma evolução mais lenta, né? Ela mude com mais lentidão, ela não é tão rápida na mudança como a glicemia de jejum, a gente sempre espera um pouco mais até para dar tempo. Aí você pode esperar 15, 20 dias, um mês pelo menos, para ter alguma mudança, porque não adianta você repetir em uma semana, porque não vai mudar muita coisa, né? Como eu falei, 50% do componente dela é correspondente ao último mês. Então, em tese, você pode esperar mais tempo, você pode esperar mais outro mês ou um pouco mais até para ter essa medida da hemoglobina glicada. Com relação aos sintomas, né? Não espere no idoso os sintomas clássicos. Não espere poliúria, não espere polidípsia. Pode acontecer, mas não é comum que aconteça, né? Primeiro porque o limiar elevado para a glicosúria no idoso diminui num risco menor, numa presença menor de poliúria e noctúria. E você, às vezes, fica na dúvida se aquela noctúria se deve a alterações miccionais no idoso e não a mecanismos relacionados à hiperglicemia. Outra coisa é que o idoso sente menos sede, né? Então, também, isso é uma das causas pelo fato de que muitos idosos apresentam quadros de hiperosmolaridade. Fadiga, visão turva, dormência. Nossa, isso é o dia a dia do consultório. Se a gente ficar fazendo glicemia em todo mundo que chega com essa queixa, nós vamos ficar fazendo glicemia o dia inteiro, né? Também muitos pacientes abrem o diagnóstico de diabetes quando a pessoa está internada por outra razão. Frequentemente, o paciente tem históricos de glicemias excelentes, quando ele tem uma infecção respiratória interna, a glicemia sobe. Isso também é conhecido, né? É porque, basicamente, ele não tem condição, ele não tem célula beta para lidar com a resistência insulínica que é oferecida durante o quadro infeccioso.
Muitas vezes o diagnóstico é aberto com uma complicação crônica. Não é nem um pouco infrequente os pacientes chegarem com uma polineuropatia diabética. E eles não tinham histórico de diabetes. Até porque, no idoso, a prevalência de neuropatia periférica é 7% no idoso que não tem diabetes. Então, só por envelhecer, você já tem maior risco de ter neuropatia periférica. E não é infrequente que os idosos cheguem com retinopatia, com nefropatia é mais difícil, mas com neuropatia ou com macroangiopatia, muito comum, né? E aí você faz a glicemia e vê que ela estava alta e ele não tinha muito sintoma. Como hiperosmolar hoje é um pouco mais raro e ter de repetição é o dia a dia, confusão mental a gente vê, mas é difícil também. Você precisa estar desidratado há um certo tempo, ter mais distúrbios hidroeletrolíticos para você ter um quadro de confusão assim mais claramente estabelecido. E o pré-diabetes, né? Quem são os pré-diabéticos? São aqueles que não atendem os diagnósticos para o diabetes, mas têm um nível de glicose acima do normal. Ou maior, e por consequência, maior risco de ter doença cardiovascular, né? Você não precisa ter necessariamente diabetes para ter o maior risco de doença cardiovascular, né? Muitos pacientes pré-diabéticos, a gente já começa a ficar bem preocupado com relação a isso. E, por exemplo, os testes diagnósticos no pré-diabetes são aqueles pacientes, como eu já falei, que têm uma tolerância diminuída da glicose pós-sobrecarga, de 140 a 199, uma glicemia de jejum que não chega a 126, mas é maior que 100, e uma hemoglobina glicada também intermediária. Basicamente, só para relembrar um pouquinho, né, como é que funciona essa gangorra, né? Quando a gente aumenta aí o nível de glicose, nós comemos alguma coisa, isso claramente leva ao aumento da entrada de glicose no músculo, uma gliconeogênese aumentada e diminui a glicogênese e diminui a gliconeogênese. Isso pelo efeito da insulina. E depois, isso causa uma normalização dos níveis da glicemia. E depois, quando você diminui o nível da glicemia, acontece o contrário. Você estimula o glucagon, promove a quebra do glicogênio para ter nível de glicose de volta a nível sanguíneo, e isso normaliza a glicemia e a gangorra aí se equilibra. Em tese, essa é a nossa gangorra, isso é como a gente funciona ou deveria funcionar, né? Mas lembrando para vocês que essa regulação ela é determinada, então, por esse ciclo de feedback, ou seja, você precisa da liberação de insulina pela célula beta e você precisa que as células estejam sensíveis à insulina para que aquele mecanismo todo que eu mostrei no template passado funcione, né? Só que, quando isso começa a não funcionar, com o aumento da resistência insulínica e com a falência das células beta, você começa a ter uma elevação do nível plasmático de glicose, né? Você começa a ter, no início, o pós-prandial, depois no jejum, e depois fica evidente o risco de diabetes e fica evidente a glicemia elevada e você faz diagnóstico. Como eu comentei, daqui para cá, podem se passar 10 anos, podem se passar 13 anos, podem se passar 20 anos, né? Um instrumento que nós usamos com alguma frequência no consultório é o Roma, né? Eu não sei se vocês estão habituados a ver, quando você pede glicose e insulina, o laboratório automaticamente calcula o Roma, que é um número puro. Roma, em inglês, quer dizer Homeostatic Mathematical Model for Insulin Resistance. É uma formuleta desenvolvida lá pelo pessoal de Oxford, que diz basicamente o seguinte: o quanto o seu pâncreas está tendo que se matar de liberar insulina para manter a sua glicemia daquele nível que está. Em algumas partes, frequentemente, a glicemia está normal, mas às custas de uma hiperinsulinemia. Isso quer dizer que o seu pâncreas esse processo já começou. Embora o Roma tenha sido desenvolvido para estudos populacionais, quer dizer, em tese, o Roma não é necessariamente uma medida boa para você usar no consultório, né? Ele serve muito mais para você fazer estudos clínicos,
tal, quando você compara o paciente com ele mesmo, ajuda. Né? Então, quando você tem aquela esfera histórica, isso é ótimo para você mostrar para o paciente, falar, olha, aqui você estava com maior resistência insulínica que você não estava. E, de uma certa forma, é um dos indicadores que a gente usa para dizer que esse processo aqui já começou. Né? Com isso, você pode já ir ajudando o paciente, porque o grande problema que a gente tem na geriatria é que quando você faz o diagnóstico de diabetes no paciente com 75 anos, você não sabe exatamente quando o processo começou. Você não sabe nem quando ele ficou aqui, quanto mais dizer quando ele estava aqui. E as complicações crônicas, elas acontecem nesse meio trajeto. E é por isso que, às vezes, os pacientes que você faz diagnóstico de diabetes aos 75 anos, você encontra uma neuropatia, porque a lesão já tem faz tempo. Né? Muito bom. Então, quais são os players aí? Quais são os grandes pontos que a gente tem que prestar atenção no que finalmente resulta no aumento da glicemia? Como eu já falei, a resistência insulínica, principalmente a nível muscular, né, adipócitos, e no sistema nervoso central é interessante. Aqui é uma historinha que eu vou contar já já. Você também tem alteração da secreção pancreática de insulina através da redução do efeito da incretina, que nós vamos comentar em breve, e por conta disso, o pâncreas, a célula beta, não consegue produzir ou liberar a quantidade de insulina que ela deveria liberar. E também um aumento da produção hepática de glicose, levando a um aumento do glucagon e um aumento da sensibilidade hepática do glucagon. Né? Essa redução do efeito da incretina também promove essas alterações de sensibilidade hepática. E o que no rim também começa a haver o aumento da absorção da glicemia. Veja, existem, eu não sei se vocês estão familiarizados com isso, os ratos KK, né? KK é Crinocautes. São ratos que são produzidos sem determinados receptores. E no diabetes existem ratos KK para receptor muscular, existe rato KK para receptor de adipócito, de insulina no adipócito, e existe ratos KK para receptor de insulina no sistema nervoso central. Lembra que a glicose não precisa de insulina para entrar no sistema nervoso central. O sistema nervoso central come praticamente 50% de tudo que você ingere de açúcar, mas tem receptor de insulina, sim, no sistema nervoso central. O rato KK para músculo esquelético é aquele paciente que entra no seu consultório com perna fina e barriga grande. Uma vez eu estava brincando com uma paciente viúva, e eu falei, mas a senhora não vai casar de novo? Ela falou, doutor, eu vou muito a esses bailes, né? Eu falei, mas o que a senhora repara, né? Quais são as características do idoso, né, que a senhora escolhe para eventualmente dançar? Ela falou assim, doutora, eu sempre procuro ver as pernas. Eu falei, nossa, a senhora vê as pernas do paciente, vejo. Mas por quê? Não, porque eu quero ver se ele mexe afinado, né? Então, quando entrar um paciente no consultório de vocês, olhem as pernas. Se ele tiver perna fina, ele tem resistência insulínica muscular. Porque insulina não serve só para colocar açúcar na célula. Insulina serve para fazer a célula crescer. Se você não tem insulina na célula, a célula não desenvolve. Então, o músculo dele não vai desenvolver. E como não tem muita ação ali no músculo, você acaba tendo um aumento da ação nos adipócitos, o que faz com que a barriga cresça. Então, este paciente tem resistência insulínica principalmente a nível muscular. É aquele paciente que vai se dar muito bem com exercícios de resistência, exercícios aeróbicos, exercícios para hipertrofia muscular. Quando você faz atividade física e você tem uma célula que é muito resistente à ação da insulina a nível muscular, você abre um canal de receptor que a gente chama de JAK. Isso, inclusive, foi descoberto aqui na Unicamp, e pelo professor Saad. E na hora que você abre o JAK, a glicose entra na célula muscular independente da insulina. Então, é uma forma de você bypassar a resistência insulínica nesses pacientes que têm mais resistência insulínica a nível muscular. Você faz a glicose entrar na célula muscular sem depender da insulina. Já no sistema nervoso central, e isso é interessante, os ratos KK esqueciam aonde estava o queijo. E eles começavam a ter problemas de memória. Por isso que por muitos e muitos anos, vira e mexe,
vocês vão ver algum estudo com o receptor anti-GAD, que é um anticorpo que a gente usa para fazer diagnóstico de LADA, que é o diabetes tipo 1 no adulto, e aí vocês vão ver esses pacientes esquecerem aonde colocaram, começarem a ter tentativas de associação de deficiências cognitivas com anticorpos anti-insulina ou resistência cerebral à insulina. Quer dizer, sempre se achou que os declínios cognitivos relacionados à diabetes fossem por microangiopatia, e ainda se acha. Até porque até hoje essa teoria ainda não foi tão claramente demonstrada em humanos. Ok? Muito bom. Existem, claro, né, os fatores genéticos e ambientais que estão envolvidos nessa questão do diabetes. Essa questão da genética é interessante, porque no idoso isso meio que se perde, né? A gente está acostumado a consultar pacientes adultos jovens que ficaram, e você pergunta, mas você tem diabetes na família? No idoso é diferente, você tem que perguntar se seus filhos são diabéticos, né? Porque, primeiro que muitos idosos, os pais nem dosavam glicemia. Segundo que ninguém sabia exatamente porque as pessoas vinham a falecer. Então, a carga genética no idoso, não que ela seja menos importante, mas ela é mais difícil de você colocar na história clínica, né? Mas, basicamente, as alterações ambientais e genéticas atuam principalmente na resistência periférica à ação da insulina e, novamente, na diminuição da secreção da célula beta, né? Como é que funciona a questão da célula beta, né? Essa aqui é um modelo, na verdade, esse daqui é o modelo da resistência insulínica, né? Aqui, na verdade, não é uma célula beta, aqui é uma célula periférica, e quando você tem a ligação da insulina com o seu receptor, principalmente, suponha que isso aqui seja uma célula de adipócito, você tem a internalização do complexo insulina-receptor e você passa a ter todas essas reações aqui, principalmente nesses IRs aqui, IRS1, IRS2, toda essa cadeia, que vai levar ao crescimento e diferenciação da célula, por isso que eu falei que não é só uma questão de fazer a glicose entrar, é uma questão de fazer a célula se desenvolver, atua na expressão gênica daquela célula e no metabolismo do açúcar, aonde, em última análise, você faz aparecer maior quantidade de GLUT4, que é glucose transporters do tipo 4, que se move para a membrana da célula e ativamente capta a glicose. Então, o que acontece é que você não tem um problema de sensibilidade do receptor à ação da insulina. O erro começa a acontecer aqui dentro. E são vários erros determinados por vários genes, cada um deles promovendo uma alteração maior ou menor em qualquer um destes passos, mas o que finalmente se demonstra é que diminui a quantidade de GLUT4 e, por consequência, diminui a entrada de glicose ou a captação de glicose nas células, né? Esses são o que a gente chama, as drogas que melhoram esse aparecimento de GLUT4, por exemplo, é a metformina. A metformina faz isso, ela melhora o aparecimento de GLUT4, tanto que por muito tempo, e ainda em alguns lugares se chama a metformina como glucose sensitizers, quer dizer, ela favorece a sensibilidade da célula à ação da insulina. Tudo bem? Ok. Bom, no idoso, o que acontece é que, além das características normais de resistência insulínica, você tem características que são mais comuns no idoso, né? Por exemplo, o aumento do tecido adiposo. Vocês já devem saber, essa altura do campeonato, que existe uma alteração de massa gordurosa e massa magra. Quer dizer, no idoso, existe um aumento da massa magra, um aumento da massa adiposa e uma diminuição da massa magra. Sem contar que o idoso é menos ativo, né? Ele tem menor atividade, ele se exercita menos, então, portanto, o consumo dele é menor.
tem mais comorbidades que alteram, que tornam a resistência insulínica, que agravam a resistência insulínica. Polifarmácia, como eu já comentei, né, a chance de um idoso tomar qualquer droga, quando a gente não prescreve, ele ainda inventa de tomar na farmácia, ou a vizinha pede para ele tomar, que são fármacos que são resistentes à insulina. E no idoso também existe mais alteração do sono. Insônia é um dos fatores de resistência insulínica. Todos esses fatores são mais prevalentes no idoso. Então, dentre outros motivos, estes são aqueles que mais comprometem a sensibilidade à insulina no idoso. Falando da célula beta, né, existe sempre uma disfunção constante da célula beta. É comum a gente observar no idoso uma piora paulatina da secreção da célula beta. E esses defeitos são progressivos, né? Bem como nós observamos também a secreção da insulina aumentando, né, por conta da resistência periférica, e isso era o esperado. Ou seja, o que acontece é que, se você pensar no idoso que fica diabético quando envelhece, ou naquele paciente do tipo 2 que envelhece, o que vai fazer com que ele fique diabético, ou o que vai fazer com que ele piore do nível de diabetes quando envelhece, não é necessariamente só o aumento da resistência insulínica, mas o mais importante é a capacidade que a célula beta dele tem de suplantar a resistência insulínica. Porque, no final das contas, o que vai fazer diferença é a célula beta. É lógico que a resistência insulínica é super importante, é lógico que existem pacientes que têm uma resistência insulínica absurda e brutal, mas se ele tem célula beta, ele consegue, pelo menos, compensar um pouco mais rápido a glicemia. Mas na hora que a célula beta não consegue dar conta do recado, aí fica tudo mais difícil. E no idoso que fica diabético após os 75, os 80 anos, creio-me, a grande divisor de águas aí é a capacidade dele de conseguir vencer a resistência insulínica através da secreção da célula beta. Esse é um estudo elegante do Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Ele não é novo, mas é um estudo no qual você dá nicotina, né? A nicotina ela induz resistência insulínica. Então, muitas vezes que você quer fazer um modelo de resistência insulínica, você dá ácido nicotínico. E por conta disso, a glicose vai subindo, né? E você tem 3 populações aqui. Você tem os idosos com teste que não são diabéticos, os idosos também que não são diabéticos e os idosos com intolerância à glicose. Então, o que você vê? Você vê que nos 3 a glicemia sobe igual, mas olha a insulina. Os jovens que não têm nenhuma alteração conseguem vencer a resistência insulínica. Os idosos com alteração no metabolismo da glicose, mas que não são diabéticos, os idosos normais, já vencem um pouco menos a resistência insulínica, e os idosos com alteração no metabolismo da célula beta já não conseguem vencer. E são esses aqui que vão evoluir para diabetes. Tá? Então, vocês vejam, quando você equaliza a resistência insulínica, você faz com que a célula beta demonstre realmente quem vai ou quem não vai ficar diabético. Tá? Bom, indo então para a célula beta, já que a gente está falando nela, né, quais são as principais alterações que acontecem na célula beta? Né? A principal alteração é essa daqui, que é a perda da primeira fase. Ou seja, nos idosos, normalmente, quando a gente tem a secreção de insulina estimulada pelo aumento da glicemia, nosso pâncreas tem um pouco de insulina estocada
E isso é responsável pela primeira fase da secreção de insulina. Depois disso, que ocorre nos 10, 20 primeiros minutos. Depois disso, vem uma segunda fase mais lenta. Nos diabéticos, você tem a perda da primeira fase da secreção de insulina. Então, o que acontece? Para que serve essa primeira fase? Por que tem esse pico aqui de primeira fase? Qual é a função disso? A função disso é aumentar a insulina a tal ponto que você sinalize para o fígado que ele precisa parar de soltar glicose, precisa parar de fazer glicose e precisa parar de quebrar glicogênio, porque entrou glicose no sistema. Essa é a função da primeira fase. Se você não tem a primeira fase, o fígado não tem de cara essa informação clara. Então, o que acontece? Ele só vai perceber que você tem insulina depois de 40 minutos. Só que nesse meio tempo, ele ainda pode estar quebrando glicose. E esse é um dos responsáveis pela glicemia. Por isso que o teste oral de tolerância à glicose é tão marcante para o diagnóstico de diabetes, exatamente porque você perde essa primeira fase. E com isto, né, você tem maior hiperglicemia. Por isso que nos pacientes diabéticos a gente costuma evitar mesmo açúcar de rápida absorção e pedir para se comer coisas que tenham algum grau de frutose, algum outro açúcar, algum carboidrato, misturado com um lentificador de absorção, que é para dar tempo da célula beta dele responder. Até porque, pelo fato de você viver num regime de hiperglicemia e hiperinsulinemia, a célula beta não tem estoque de insulina o suficiente para soltar. Tá? Tudo bem? Ok. Um outro componente importante, né, na função da célula beta são as incretinas, né, que eu acho que vocês também já ouviram falar. A produção de incretina, ela acontece principalmente nas células L, na região do ilho, no cólon, e também na célula K, que fica no jejum, né? Por muito tempo, quando não se conhecia ainda a incretina, antigamente, quando se faziam algumas cirurgias de bypass antigo, se perdia, se tirava do trânsito essa parte aqui das células K. Com isso, a secreção de incretina em pacientes bariátricos que foram operados há muito tempo atrás se perdeu, né? Por isso que muitas cirurgias bariátricas mudaram um pouco o jeito de ser hoje em dia. Mas, basicamente, após a ingestão da glicose, 15 minutos depois da ingestão da glicose, você já começa a produzir incretina, que são o GLP, né, que é o GIP, que é o polipeptídeo inibitório gástrico, e o famoso GLP-1, que é o peptídeo 1 tipo glucagon, do qual vocês vão ouvir falar bastante, né, porque muitos medicamentos hoje em dia atuam nesses mecanismos das incretinas, né. E o que fazem as incretinas? Tanto o GLP quanto o GIP, eles estimulam a liberação de insulina das células beta, eles fazem basicamente as mesmas coisas, eles inibem o tempo de esvaziamento gástrico, o GLP-1 inibe mais, o GIP menos, é um inibidor da secreção do glucagon, então ele também é um sinalizador que diz para o fígado parar de fazer açúcar e reduz o consumo calórico e tem efeitos significativos no crescimento e sobrevida da célula beta, que a gente vai falar já já. Então, vamos lá, né? Qual é o quinhão que pertence às incretinas no controle da glicemia, né? Então, né, vamos lá. Então, se tudo é glicose, se tudo é insulina, eu vou dar glicose endovenosa e vou dar glicose por via oral e vou colocar 2 grupos de pacientes aqui e medir a glicemia que eu consigo alcançar com glicose endovenosa num grupo e com outro com glicose oral e vou equiparar os grupos. Então, eu sei que tanto no grupo que eu dei glicose endovenosa quanto no que eu dei glicose por via oral, eles estão em mesmo nível de glicemia. E aí eu vou dosar a incretina, né? Na verdade, eu vou dosar a insulina. Então, veja, naquele que eu dei glicose endovenosa, olha a resposta pancreática na secreção de insulina. Ele registrou que eu dei glicose, secretou insulina e continuou secretando insulina. Mas olha no grupo que comeu.
olha a quantidade de glicose a quantidade de insulina que esse grupo fez. Veja, essa diferença nas áreas sobre a curva é exatamente o efeito da glicose que chega pela boca. Porque se não chega, se o intestino não sabe que você comeu, você não libera incretina, não adianta a glicose subir. Tá? Por isso que a gente dá tanto ênfase hoje em dia nos inibidores da DPP-4 e nos análogos do GLP-1, porque eles restauram esse mecanismo. Porque nos pacientes diabéticos, nos pacientes obesos e em alguns pacientes idosos, isso também não acontece. A liberação de incretina é diminuída. E por que no idoso é diferente, então? Primeiro, porque, como eu falei, eles têm uma diminuição da secreção de incretina. Segundo, porque, na verdade, também existe a nível pancreático e a nível hepático, mas principalmente a nível pancreático, um aumento do depósito de beta-amiloide, que também começa a ser um dos outros fatores que vai diminuir a produção de insulina. A produção hepática de glicose é normal, por aqui a gente não tem tanto problema, embora, né, eu vou explicar isso mais na frente, a resistência do hepatócito à ação da insulina, que é responsável pela glicemia de jejum elevada. Né? Mais para frente, a gente pode ir contando já, vocês vão ver que tem uma série de pacientes que têm glicemia de jejum alta e glicemia pós-prandial normal. Aí vocês veem uma glicemia de jejum alta e falam, legal, vou pegar esse sujeito agora, vou fazer 2 horas depois, vou pedir para ele fazer uma ponta de dedo 2 horas depois que ele come. Aí o que acontece? Ele vem com a glicemia de jejum de 150 e a glicemia pós-prandial de 180. Aí você não entende nada. Por quê? Porque esse paciente ainda tem célula beta, mas ele tem resistência hepática à produção de insulina. A sensibilidade à insulina. Então, à noite, o fígado, o nível de insulina cai, porque a gente não come, a não ser que você assalte a geladeira. À noite, o nível de insulina cai a tal ponto que o seu fígado começa a perceber que você não tem insulina. E na hora que ele percebe que você não tem insulina, ele faz o quê? Além de quebrar o glicogênio que ele já está quebrando, ele faz glicose a partir de subcutâneo e tecido muscular. Então, ele libera a glicose, porque você não diz para o seu fígado que você tem insulina, porque ele é resistente à ação da insulina nas doses nas quais a sua insulina chega à noite. E é por isso que você faz hipoglicemia de manhã. E é por isso que em muitos pacientes que têm esse mecanismo, a gente dá um tequinho de insulina à noite, não para controlar a glicose, mas é para dizer para o fígado dele que tem insulina. Estou aqui, eu tenho insulina. Com isso, ele não mobiliza para fazer glicose de outras fontes. Ele continua só quebrando o glicogênio. Tudo bem? E isso acontece com alguma frequência nos tipo 2, com muita frequência nos tipo 2 e em alguns idosos. Além disso, na resistência insulínica tem aqueles fatores que nós comentamos, que é o aumento da massa gorda, e 2 fatores que são importantes no idoso. A diminuição da captação de glicose eu já havia comentado, mas veja, cada vez mais se associa resistência insulínica no idoso com sarcopenia. Tá? Então, idoso sarcopênico tem mais resistência insulínica. E também esse é outro ponto importante. Os marcadores inflamatórios são mais elevados no idoso, né? E isso leva a uma resistência insulínica. Tudo bem? Bom, passando agora um pouquinho para o manejo do dia a dia. Olha, a consulta de um paciente diabético, né, idoso, você vai, obviamente, fazer toda essa avaliação de ADL, depressão, cognição, risco de queda, avaliação corpórea, muita atenção no peso é importante, mas tem muito idoso magro com resistência insulínica, então a relação cintura-quadril do idoso é interessante. Vai prestar atenção se o paciente usa álcool, se ele fuma, vai fazer um screening de câncer, enfim, você vai fazer toda essa bateria. Vai fazer uma avaliação cardíaca, que não vai ser simplesmente o eletro, com certeza, né? Você tem que avaliar melhor o coração, a prevalência de doença coronariana em idosos diabéticos é elevadíssima.
você vai ter que fazer algum teste, ou teste de esforço, ou qualquer outro teste provocativo, né? Vai ter que tomar muito cuidado com os lípides, com densidade mineral, com avaliação de carótidas, né? E especial atenção às complicações. Se você conseguir fazer uma retinopatia, ótimo, senão ele tem que ter uma dilatação da retina, ele tem que ter uma avaliação oftalmológica anual. Você tem que prestar atenção na albumina, né? Nem que seja uma albuminúria em amostra isolada, é mais fácil. Tem que tirar a meia do paciente. Tem que tirar a meia do paciente, tem que tirar o sapato do paciente. Tem um endocrinologista famosíssimo, geriatra, que é o Morley, americano, na verdade ele é sul-africano, e a primeira vez que eu fui num congresso da American Geriatric Society, que eu não vou contar o ano, senão eu vou contar a minha idade, ele estava dando aula, eu estava bobo de ver a aula dele, quando, no meio da aula, falando para um público enorme, que era uma conferência magna, ele começa a dar aula e tirar o sapato. Ele tira o sapato, tira a meia, tira o outro sapato, tira a meia sem parar de dar aula. Tá? E ele começa a andar descalço, e ele fala que ele faz isso porque se os alunos dele virem ele andando descalço, nunca vão esquecer de tirar a meia do paciente. Então, tem que tirar a meia do paciente, sim. Se vocês conseguiram um diapasão de 128 Hz para ter sensibilidade vibratória legal, ajuda para um monte de coisas. Se vocês tiverem um monofilamento, em especial de gramatura 5.07, que é a gramatura que diz se você tem ou não tem risco de neuropatia diabética, porque essa gramatura no monofilamento é a que vai dizer para você se o sapato aperta ou não. É a sensibilidade que você tem que ter para perceber se o seu sapato está te apertando. E você faz testes com o monofilamento, e se você não tiver nada disso, você pode tirar a meia e olhar se o pé dele é saudável, se tem pulso, se fica coradinho, se tem pelo, se está nutrido. Se você tiver paciência, pode fazer um índice pedioso braquial. Se você tiver paciência e algum tipo de equipamento, você pode fazer um Doppler de artéria pediosa, um Doppler periférico, mas tem que avaliar o pé, tá? Tem que perder um tempinho falando da dieta, como é que ele come, como é que ele não come, e tem que ficar muito atento aí às complicações crônicas, né? A gente aqui, infelizmente, por muito tempo não tinha grandes recursos. Hoje, graças a Deus, nós temos um pouco mais. Mas o que é importante, né? Quando você vai tratar um paciente diabético, você tem que prestar muita atenção em tudo isso que está aqui. O ideal seria que você tivesse para quem encaminhar um time de apoio, né? Que de preferência pode ser como educadora em diabetes. Hoje as sociedades brasileiras, tem a ANAD, tem uma série de instituições, Sociedade Brasileira de Diabetes Juvenil, que podem te dar esse suporte. Laboratórios, tem programas onde eles têm educadoras. A educadora vai ajudar você a contar carboidrato, vai ajudar você a orientar na sua alimentação, vai ensinar a fazer controle de diabetes, vai ensinar a aplicar, mesmo que caneta hoje em dia seja fácil, o pessoal se confunde. Seria bom você ter um educador físico de referência, uma fisio em alguns casos, uma nutricionista, né? Mas principalmente naquele idoso, mais idoso, você tem que escolher um membro da família para fazer a orientação, e frequentemente esse é um tiro no pé. Eu recentemente atendi um senhor italiano que era dono de um restaurante famoso aqui em São Paulo, italiano, diabético em uso de insulina, tipo 2, mas já em uso de insulina. E ele veio várias vezes ao consultório, eu tentava explicar para ele quais eram os controles, como fazer, como não fazer, como não sei o que, ele era meio confuso, se enrolava todo. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, quero conversar com a sua filha. Tá bom. Aí a filha ligou, né, o que foi? Olha, o seu pai não tem condição de vir sozinho na consulta, a gente não consegue explicar para ele como usar insulina, a gente não consegue explicar para ele como usar. Dá para a senhora vir com ele na consulta da próxima vez? Esse paciente nunca mais voltou, ligou para a minha secretária e disse que ele nunca mais vai voltar no consultório porque eu chamei ele de velho gagá.
e que ele sabe tudo, ele faz tudo e não tem sentido a filha vir junto. Então, essa é uma barreira frequente no controle do diabetes. Se não fosse já por si só difícil a gente conseguir montar esse time todo aqui no Brasil, né, a gente ainda tem que contar com a sensação das pessoas de que elas são donas do processo, o que no idoso frequentemente já não acontece, né. Além disso, além de todas aquelas questões que eu coloquei naquele quadro atrás, nós temos que ter cuidado com isso, né, porque realmente o diabetes leva a maior risco de demência, em especial vascular, maior risco de declínio cognitivo leve, e esse daqui é o risco maior de todos, que é o da hipoglicemia. Hoje em dia não é assim. Quando eu comecei a mexer com diabetes no idoso, a gente ainda tinha aquelas agulhas com seringas, e o risco de erro de dose era 20%. Hoje, o risco de dose é menor, as canetas são muito mais fáceis, mas também o paciente pode esquecer se tomou ou não tomou. E, frequentemente, pacientes tomam mais de uma dose porque esqueceram de tomar. É importante o suporte familiar e informação, né? Você tem vários sites hoje, redes sociais, que podem ajudar. Tem uma série de devices que, para o idoso, é um pouco mais difícil. Tem aplicativos, enfim, que os filhos podem ajudar, né? Eu no consultório frequentemente peço para os pacientes colocarem o Freestyle da Libre, da Abbott, que é aquele que monitoriza a glicose subcutânea. Vocês vão ver um caso daqui a pouco, e eu acompanho do consultório, né? Eles se cadastram no consultório e eu acompanho a glicemia deles lá do consultório. Então, de vez em quando eu entro, vejo o que eles estão fazendo. É uma forma muito legal de você controlar esses pacientes, né? E quais são as metas, né? Nós vamos ter um controle da hiperglicemia, vamos ter que definir quais são os nossos níveis de controle, principalmente cuidado com as complicações crônicas, estadiar e tratar as complicações que já são existentes, evitar a hipoglicemia, né? Nós sabemos que se um paciente tem um AVC ou um infarto agudo do miocárdio com uma glicose de 200, a evolução pode ser diferente do que se ele tiver o mesmo AVC ou um infarto com uma glicose de 80. Então, ou seja, por isso que é importante você estabelecer essas metas e tentar buscá-las junto com o paciente. Esse é um quadrão, eu sei que está complicado, mas vamos resumir. Basicamente, são 3 sociedades: American Diabetes, a Endocrine Society e o Diabetes Canada. Essas 3 sociedades resolveram, cada uma delas, obviamente que elas não iam fazer juntas, elas resolveram estabelecer 3 condições para o idoso saudável, o idoso que tem um nível de saúde que exige cuidados complexos ou intermediários, ou então os pacientes que têm saúde complicada ou que sejam mais complicados ou que sejam mais frágeis, né? Então, os que estão saudáveis, aqui eles, no ADA, eles viram pelo ADL, quantas ADLs ou IADLs eles tinham comprometimento, né, quantas doenças crônicas, e aí eles colocaram um target. Hemoglobina glicada para quem está saudável era full, né, glicemia, hemoglobina glicada menor que 7,5, eles até colocaram aqui no glicemia de jejum, que vai de 90 a 130, quer dizer, eles não foram muito agressivos, e também, isso é importante, eles colocaram um bad time entre 90 e 150 com medo de hipoglicemia noturna. Já quanto mais frágil fosse ficando o idoso, os critérios iam relaxando. Você vai de 100 para 180, é tolerável uma hemoglobina glicada menor que 8,5, aqui menor que 8, e a Endocrine Society seguiu o mesmo padrão, aqui com as IADLs, presença de doença crônica. Aqui também eles colocaram algo bem parecido, mas aqui eles colocaram uma glicemia de jejum, aqui talvez um pouco mais, eles dividiram a hemoglobina glicada para o paciente de low risk e high risk. E aqui a mesma coisa, eles foram fracionando os controles. Isso tudo eu estou mostrando para vocês, para ver que no paciente idoso, especialmente naquele que está em cuidado paliativo, que é muito frágil, nós podemos ser um pouco mais lenientes com o controle do diabetes, né? E aqui também a sociedade canadense fez a mesma coisa, só que aqui eles foram mais elegantes, né? Eles colocaram o Frailty Index de 1 a 3, 4 a 5 e 6 a 8,
E aqui eles colocaram os targets, tem uma globina glicada por baixo risco, aqui menor que 7, aqui menor que 8, até 8, aqui 8,5. Então, vocês vejam que existe uma mobilização, esse artigo que eu recomendo, do Age and Aging, está muito legal. As próprias sociedades já estão se mobilizando para serem mais flexíveis nos pacientes idosos frágeis, né? Mas, né, ainda existem, para aqueles pacientes que não são tão idosos ou que estão em boa condição de saúde, esses targets que estão aqui, incluindo já a pressão arterial controlada, uma atividade física com mais de 150 minutos por semana. Recentemente saíram 2 artigos, bem recentes mesmo, acho que foi um mês ou 2 passados, sobre os weekend warriors, né, que são aqueles pacientes que são os lutadores de fim de semana, que são aqueles pacientes que fazem atividade física só no final de semana, desmistificando um pouco o risco que eles têm em detrimento daqueles que fazem ao longo da semana, né, dizendo que não é tão ruim assim. Atividade física mais de 150 minutos, os níveis de HDL têm que ser um pouco maiores e os de LDL, obviamente, menores. E aqui, basicamente, são as medidas de controle glicêmico, estilo de vida, controle de PA, controle da dislipidemia, são fundamentais na evolução. E, basicamente, aqui começamos a nossa via crucis do tratamento com o apoio educacional. Esse DSMES é uma sigla americana que chama Diabetes Self-Management Education Support, que é uma coisa que nos Estados Unidos tem bastante. Infelizmente, aqui no Brasil não pegou. Nos Estados Unidos eles têm os Diabetes Clinics, eu tive a oportunidade de visitar pelo menos 3 lá. É impressionante. Você entra na clínica de diabetes, quando o médico recebe o paciente, ele já passou pelo nutricionista, educadora e tal. Aqui nos hospitais de escola tem isso, em algumas clínicas tem isso, ajuda muito, né? Mas basicamente é todo um compêndio aí de mudança de estilo de vida, né? As medidas, então, não medicamentosas, elas auxiliam no controle da hiperglicemia, melhoram o condicionamento físico, diminui o risco de doença cardiovascular, tudo o que vocês sabem, né? 150 minutos é mais ou menos aí a nossa meta. De preferência não ficar 2 dias sem fazer nada, né? Amanhã eu já chego nessa meta, então amanhã vou ter que fazer atividade física. E aqui eu já emendo dizendo que uma barreira somos nós mesmos, né? Porque é comum a gente falar para os pacientes, faz isso, faz aquilo, e o paciente chega, mas o senhor só faz alguma coisa, né? Eles perguntam, viu? Então, você precisa saber orientar o paciente. E se você não fizer nada, você não vai saber orientar o paciente. Então, eu recomendo que aqueles que não estejam, no momento, praticando atividade física, ou que aqueles que estejam fumando, ou que aqueles que estão muito acima do peso comecem a se mexer, porque eles se espelham muito na gente, em especial o idoso. O idoso faz muito vínculo com a nossa figura. Isso é interessante, né? Ele faz muito físico. Às vezes, quando você está de um determinado jeito, não está no dia bom, frequentemente o idoso percebe. Isso está bem hoje, né? É interessante esse negócio. Mas eles ficam muito ligados na gente, viu? Bem mais do que a gente imagina. Então, você é um espelho para ele. Treinamento de resistência deve existir, lembrando que nem sempre esse exercício de resistência deve ser combinado com aeróbico, pelo contrário, o ideal é que você faça resistência num dia, aeróbico no outro, senão um acaba anulando o outro. Eu não vou entrar nisso, porque senão nós vamos ficar falando de ciclo de Krebs, de Mítore, por aí vai. Lembrando que temos que colocar exercício de flexibilidade e equilíbrio, propriocepção, e a maior parte dos pacientes tipo 2 não são fisicamente ativos, né? Só 12% dos adultos com 75 anos ou mais praticam pelo menos 30 minutos de atividade física, 5 ou mais dias por semana, e 65% não fazem nenhum. Só que nós temos que ter cuidado para indicar atividade física, muito cuidado. Primeiro que você tem que fazer uma avaliação cardíaca bem feitinha, né, para não correr o risco do idoso se entusiasmar e ter uma lesão isquêmica ou ter um problema. Segundo, que você precisa realmente ter certeza que ele está bem equilibrado, que ele tem uma boa postura, porque vai que ele se machuca. E terceiro, eu volto a dizer, o pé. É comum a gente indicar atividade física, o paciente comprar um calçado errado, começar a sair andando por aí, depois ficar 6 meses parado porque fez uma úlcera.
Dieta, né? 5 a 7% do peso, mas, assim, nós temos que ter cuidado aqui. Primeiro porque, frequentemente, quando você é muito duro na dieta, e você pega, por exemplo, um paciente árabe que está acostumado a comer a mesma comida, que é a comida que a mãe dele fazia, e toda vez que ele come, ele lembra da mãe, que ele vai no restaurante que a prima tem. Se você começar a falar para ele parar de comer algumas coisas, ele troca de médico, mas não troca de restaurante. Então, você tem que respeitar os hábitos culturais e tentar adequar dentro do que ele já está acostumado. Segundo, que o idoso tem uma certa alteração do paladar, vocês também já devem ter tido essa aula. Então, os idosos têm a tendência a carregar no sal, carregar na gordura, né? Terceiro, por alterações da carga da arcada dentária, eles têm mais dificuldade de mastigar alguns alimentos mais duros, então muitas proteínas eles não conseguem ingerir. Terceiro, que pelo isolamento social e dificuldade de preparo nas refeições, eles acabam não tendo acesso a alimentos saudáveis, frescos, e aí eles acabam usando alimentos pré-preparados, os famosos processados, que tem alto teor calórico, alto colesterol, alto nível de sódio, né? Embora meu colega Álvaro mesmo tenha publicado no Lancet que comer carne é melhor que comer carboidrato. Depois, conversando com ele, ele falou que o grande problema foi que os asiáticos mudaram a curva, né? Porque os asiáticos comem carboidrato de uma forma muito ruim. Aí depois ele e o grupo que fez essa publicação do Lancet retificou isso, dizendo que realmente se você tira os asiáticos da amostra, não é tão ruim assim comer carboidrato e diminuir um pouquinho o consumo de carne. Mas os idosos, eles têm muita dificuldade de adesão à dieta e frequentemente moram só. Eles não têm condição no supermercado toda hora, então na despensa de um paciente idoso, vocês vão encontrar pão, manteiga, massa, porque é fácil de fazer, fica estocado muito tempo, e é difícil falar para o idoso à noite não comer café com leite, pão e manteiga. Eles fazem um lanche, e isso, às vezes, é um pouco complicado. Mas a gente sempre tem que tentar adequar uma dieta balanceada para eles. E também fazer com que eles não fiquem, então, não percam tanto peso, porque às vezes o paciente chega super contente no consultório, olha, eu perdi não sei quantos quilos, aí você faz o hand grip dele, ele perdeu muita massa muscular, ou você faz qualquer avaliação por bioimpedância, o que quer que seja, e aí não é o tipo de peso que a gente quer que ele perca. E aí, as medidas funcionam ou não funcionam? Né? Veja, esse aqui é um paciente lá do consultório, é médico, só podia ser, é cardiologista, então, e ele é magro, ele faz atividade física, é hipertenso, e chegou no consultório hiperglicêmico. Falou, olha, estou hiperglicêmico. Olha a glicemia. Isso aqui é o relatório que a gente recebe do Libre, isso aqui é o acesso do computador do consultório, eu sei o que ele está fazendo, ele fica louco da vida com isso, porque todo dia, obviamente, como é meu amigo, eu entro lá e começo a mandar mensagem para ele. Acho que um dia ele vai jogar o aparelho na minha cabeça. Mas, basicamente, quando ele chegou lá, olha como ele estava. 64% ele passou com a glicemia elevada. 7% muito elevado. Intervalo, 29%, 0% com a glicemia baixa, 0% muito baixa. Né? Olha a curva glicêmica dele, essa aqui é a média. Né? Mas, olha, a média dele era mais baixo aqui, na média era 180. Né? E aí, ele tinha uma glicemia, uma hemoglobina glicada, só que uma estimativa de hemoglobina glicada, tá? 8,2%. Sabe que remédio eu dei para ele? Nenhum. Falei para ele, você vai passar numa nutricionista. Tá? Ele tinha uma série de erros dietéticos, ele leu que comer azeite de oliva é bom, então ele tinha quase uma plantação de oliveira em casa. E aí ele começou a fazer dieta, tal. Isso aqui foi 22 de março a 4 de abril desse ano. Olha como ele volta em julho. Tudo compensado. Né? Olha a curva dele. Só com dieta. Porque exercício ele já fazia. Né? Bom, quais são as explicações? Primeiro, e é por isso que eu trouxe esse caso. Primeiro, porque, na verdade, pode ser que ele estivesse cometendo erros dietéticos, eu conversei com a nutricionista dele, de fato, ele tinha alguns erros. Mas pode ter acontecido aqui uma outra coisa que eu falei com ele. Ele pode ter tido o que a gente chama de glicotoxicidade. O que é glicotoxicidade?
Quando o paciente fica muito tempo hiperglicêmico, o sensitizer da célula beta, o sensor da célula beta, passa a entender que isso aqui é normal e não libera insulina. Quando você abaixa a glicemia e deixa ele 5 semanas num ambiente relativamente euglicêmico, a célula beta baixa o sensor e começa a fazer insulina. Isso é glicotoxicidade. Né? Pode ser que isso tenha acontecido com ele. Qual é a história futura dele? Eu não sei. Pode ser que daqui a um tempo ele vá ficar hiperglicêmico, porque a doença dele está progredindo, a célula beta dele talvez não esteja aguentando, e aí ele vai precisar de remédio. Falei com ele anteontem. Estava ótimo. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, se nós tivermos que medicar, que remédio que a gente escolhe? Por isso que eu falei para vocês que é importante, e eu perdi aqueles minutos para a gente entender um pouco da etiopatogenia. Porque se o meu paciente tem um problema na célula beta, né, se ele tem uma hiperglicemia pós-prandial alta, uma glicemia de jejum não tão alta, se o ROMA dele não é tão alto, ele vai precisar de alguns desses remédios que melhoram a secreção da célula beta. A sulfa, que hoje em dia a gente usa muito pouco, as glinidas, o GLP-1 e os inibidores de DPP-4. Se ele tem uma resistência muito forte subcutânea, a pioglitazona é uma alternativa. Vocês vão ver lá na frente que a gente quase não fala mais nela. Porque, embora seja uma droga muito legal, ela causa aumento de peso, retenção de água, maior risco de insuficiência cardíaca e tem outros efeitos colaterais que não são muito legais nos idosos. Uma outra alternativa para esses pacientes idosos, que a gente gosta muito, são os inibidores do cotransportador de sódio ligado à glicose, o SGLT2. Ele promove uma glicosúria, vocês vão ver isso, ele ajuda na hiperglicemia e quebra. Hoje em dia se sabe que ele tem uma série de efeitos benéficos, outros, principalmente a nível cardiovascular e aterosclerótico. Mais uma vez, quando a resistência muscular, aí a metformina é imbatível. Você pode usar o GLP-1 e a pioglitazona, mas a metformina para resistência muscular é muito boa. Então, essas são as principais alternativas. Como é que a gente escolhe? Olha, comparando eles todos, se nós formos pensar em termos de eficácia, a metformina tem uma alta eficácia. Na glicemia, a SGLT2 tem uma eficácia intermediária, mas hoje eu truco isso, viu? Hoje em dia, a gente mesmo, os últimos estudos que tem mostrado, tem melhorado um pouquinho o perfil da SGLT2 no controle da eficácia de baixar a glicose. Os análogos do receptor de GLP-1 têm uma alta eficácia e de PP4 já um pouco mais intermediária, as tiazuridinodionas, que são a pioglitazona alta, e a sulfonylureas tem uma eficácia alta, mas que cada vez mais a gente está usando menos. E, obviamente, a insulina, a gold standard, é a que mais tem eficácia no controle. Em termos de hipoglicemia, cuidado com a sulfonylureia e com a insulina é óbvio, o resto tem um perfil muito favorável a evitar hipoglicemia. Na questão do peso, a metformina neutro, com uma certa tendência à perda de peso, e o SGLT2, perda de peso, o GLP-1 com certeza, e PP4 neutro, o resto ganho. Peso, metformina idoso é uma equação difícil, tá? Não é infrequente você começar com metformina, o idoso ter diarreia e perder peso. Então, quando o idoso é muito magrinho, embora os guidelines digam para a gente começar com metformina, aí muitas vezes eu não começo com metformina em paciente idoso muito magro, porque se ele perder um pouco mais de peso vai ser complicado. Tem a metformina um efeito benéfico aqui na aterosclerose, neutro na insuficiência cardíaca, mas aqui esse grupo do SGLT2 tem melhorado o perfil para doenças coronarianas e cardiovasculares. O GLP-1 neutro, um pouco benéfico para a ateromatose, não todas, a lira mais que a semaglutida, mais que a ixenatida. DPP4 neutro para aterosclerose, benefício um pouquinho com a pioglitazona, a sulfonylureas neutra, a insulina neutra, tanto para a insuficiência cardíaca como para a aterosclerose.
E aqui, mais uma vez, comparando esses grupos do efeito renal metformina neutro, quando eu comecei a endocrinologia, não tinha metformina nos Estados Unidos, estava aprovando a metformina nos Estados Unidos, eles morriam de medo de insuficiência renal. Hoje a gente tem um pouco menos, mas em idosos a gente ainda tem um certo respeito, principalmente na progressão da dose. Tá? Muitas vezes se chega no adulto jovem a 2.000, até mais que isso. No idoso a gente não costuma passar muito de 1.500, tem um certo respeito. Né? Cuidado com a filtração, né? Menor que 30 já é uma hora para colocar o pé no freio, diminuir. Não tem efeito renal, pelo contrário, né? No começo, quando a gente não conhecia muito a ISGLT2, a gente morria de medo de dar em renal crônico, em dar em pacientes com micro ou macroalbuminúria. Hoje a gente sabe que, pelo contrário, até tem um efeito protetor. Né? A mesma coisa com o análogo do GLP e o resto dos outros remédios relativamente neutros. Né? Com relação à dosagem, tem alguns ajustes necessários aí com o ISGLT2, principalmente em alguns renais crônicos a gente tem um pouco mais de cuidado. E aqui no idoso tem o famoso efeito colateral, né? Você aumenta a quantidade de glicose na urina, basicamente assim que ele funciona. E nos idosos do sexo masculino você tem muito bálamo post-it, que é uma coisa que às vezes dificulta usar o remédio. E aqui, com relação às idosas, também o aumento da infecção urinária, isso é uma coisa que acontece. O GLP-1, vocês vão ver lá na frente, que ele causa já viram que ele causa uma diminuição do esvaziamento gástrico. Né? Isso é um pouco complicado em idosos com risco de aspiração, tá? Então, aquele idoso que tem algum risco de aspiração, como você aumenta muito o tempo de esvaziamento gástrico, eles trabalham com o estômago cheio muito tempo. Então, às vezes, à noite eles aspiram. Precisa tomar um pouco de cuidado, avaliar bem a questão da deglutição quando você vai dar esse tipo de medicamento no idoso. Aqui também tem um certo diminuição de dose, embora possa ser usado na insuficiência renal em pacientes que têm algum grau de comprometimento, a gente pode diminuir um pouco a dose. No resto, as tiazolidinodionas não são usadas na insuficiência renal. Cuidado com as sulfonilureias, principalmente em pacientes que já com um aumento, uma diminuição da função renal. Né? E a insulina, é clássico que o rim extrai 20% da secreção de insulina, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com as doses de insulina. Né? Contando um pouquinho como elas funcionam, né? A DPP-4 ela fica na borda aqui do intestino, vocês lembram que eu falei onde ficam as incretinas, né? Ela é uma incretina. Na verdade, ela é uma enzima que digere a incretina. Você tem o GLP-1 que é liberado, a DPP-4 inativa o GLP-1. E o inibidor da DPP-4, aqui no caso é a vidagliptina, ela bloqueia essa enzima e, por consequência, ela mantém o GLP-1 ativado por mais tempo, e isso leva àqueles efeitos benéficos que a gente comentou. Aqui já é o GLP-1, né? O GLP-1 diretamente, ele é o análogo do receptor, ele muitas vezes já se liga na própria célula beta, e aqui começa uma série de especulações. Por muito tempo, quando se começou a usar o GLP-1, se achava que se podia tratar tipo 1 com o GLP-1, porque ele causa uma série de efeitos na célula beta, que além de aumentar a secreção da insulina, do GLUT2, que é o sensitizer, né? O GLUT2 é o termostato da célula beta, é o que diz se precisa ou não fazer insulina, aumenta a capacidade de responder, aumenta a proliferação e aí diminui a apoptose, tem uma série de outros eventos, né, que se imaginou que podia ser uma espécie de preservador ou uma espécie de regenerador da célula beta. Ainda não chegamos lá. Né? Mas, basicamente, o GLP-1, em especial, ele tem várias ações. Né? Disse que causa uma neuroproteção, a diminuição do apetite a gente já conhece, né? A diminuição de produção de glicose hepática, aumenta a sensibilidade do músculo, secreção de insulina, biossíntese de insulina, tem, assim, uma certa proteção do débito cardíaco. Vocês vão ver que, aparentemente, tem alguns estudos com desfechos positivos para desfechos cardíacos e vasculares ou macrovasculares, com o uso desse sal. Né? E aqui, basicamente, é um desses, né? Mostrando
nesse estudo publicado no New England, né, mostrando que os pacientes que usaram a semaglutida, comparando com os pacientes que tiveram placebo, tiveram 26% menos de um evento macrovascular, né, seja infarto, seja AVC, né. E aqui, para não falar que a gente não falou, né, já que nós estamos na GLP-1, está sendo lançada agora a semaglutida oral, para os idosos que não gostam de se injetar, porque são medicamentos injetáveis. Hoje a gente tem medicamentos que são injetáveis diariamente, semanalmente. Vão sair novos medicamentos dessa classe em breve, e aqui já está no mercado a semaglutida oral, que tem basicamente a mesma ação. Esse estudo é o SUSTAIN, né, que ainda compara a semaglutida, essa aqui não é a via oral, essa daqui é a subcutânea ainda, com o placebo. Aqui são AVCs não fatais, menos 39%, morte cardiovascular aparentemente não mudou muito, mas infarto não fatal, houve uma mudança com o uso da semaglutida. Então, aparentemente existe sim, não só um efeito benéfico no controle da glicemia, mas também como uma ação secundária em desfechos de MACEs, né, de doenças isquêmicas em grandes vasos, né. Esse aqui é o inibidor do SGLT2, como ele age, basicamente aqui é o néfron, você tem aqui a cápsula de Bowman, né, a filtração, e ele atua aqui, no começo, onde ele causa 90% de reabsorção de glicose, já na primeira parte, e depois no tubo distal já 10% de absorção de glicose. Então, ele aumenta a excreção de glicose, né, ele promove a reabsorção de glicose para o tubo, né, porque ele inibe essa enzima que faz a passagem da glicose para o meio intersticial. Basicamente, a gente pode dizer que a quantidade de glicose que se excreta chega a quase 80 gramas, 90 por dia, né. O ruim é que ele induz também uma natriurese, uma contração de volume, então você precisa tomar cuidado, porque às vezes o paciente desidrata um pouco e não percebe. E também, como o GLP-1, ele tem uma série de efeitos benéficos, né, esses são estudos no New England, saíram uma série deles, mostrando menor risco de nefropatia, nesse caso. Aqui, falando realmente que você tem menor risco de comprometimento renal, hospitalização por insuficiência cardíaca, morte por todas as causas cardiovasculares, ou seja, aparentemente existe um benefício em vários níveis usando essa classe de medicamentos, né? Tanto que algumas vezes hoje em dia a gente tem usado até para insuficiência cardíaca em alguns pacientes, né? Dando uma resumida naquilo que eu falei, basicamente aqui vocês vejam, né, tudo relativamente verdinho, tem a pioglitazona que ganha peso, né? As sulfonilureias tem muitas questões, hoje em dia a gente usa cada vez menos sulfonilureias, né? Mas a metformina ainda é a droga de entrada, o GLT2 está ganhando muito espaço, e o GLP-1 e o inibidor da DPP-4 são drogas que a gente usa com muita frequência, né? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, né, eu espero que vocês não estejam cansados, a gente está chegando aqui quase no fim, mas é que, olha que legal esse estudo do International Journal of Clinical Practice. Se você usa a abordagem que a gente está acostumado a usar, ou seja, a dieta, baixa a glicose, mas depois sobe. Então eu vou entrar com um remédio, aí baixa, aí depois sobe. Não, eu vou aumentar o remédio, aí abaixa, depois sobe. Vou colocar o outro. E se você ficar nessa vida, olha o que vai acontecer com o tempo, né? Ele vai evoluir desse jeito. Por isso que hoje em dia nós somos um pouco mais agressivos aqui. Que nem aquele paciente, dieta, baixou, ótimo. Se baixou o suficiente, perfeito. Se não baixou,
monoterapia, combinação, ou seja, você faz o que tiver que fazer para chegar aqui. Porque se você fizer isso logo, ele vai começar a se acostumar a viver nessa faixa. Se você for ficar esperando, né, não, vamos ver como só volta mês que vem. Não, olha, vamos mudar agora. Não, agora é Natal, né? Puxa, que coisa. Não, agora você vai viajar, você vai perder. Porque nós vamos ficar só pagando incêndio. Tá? Então, quando vocês estabelecerem a terapêutica, é por isso que eu falo das metas. Você tem que chegar para o paciente e falar o seguinte: eu quero que a sua glicemia esteja neste nível. E ele precisa saber disso. Porque aí ele vai ser seu parceiro. Ok? Eu não vou ter a mínima pretensão que vocês assim, leiam linha por linha do que está aqui. Esse é o consenso do American Diabetes, recente, é de 2021. O que eu vou dizer para vocês é assim, basicamente, primeira linha, a dieta e tudo que a gente conversou, metformina ainda é um medicamento de primeira linha, ainda é. Né? E aí você vai dividir o seu paciente, né, se ele tem mais risco ou menos risco. Se ele tiver mais risco de doença macrovascular, doença cardíaca, AVC, você logo vai considerar, caso ele não compense rapidamente, a associação de alguma outra droga, né, que vai ser ou um GLP-1, ou um inibidor de DPP-4, ou um inibidor do cotransportador de sódio-glicose, SGLT2. Aí vai ficar de acordo com a sua conversa com o paciente. Se ele for mais obeso, você entra com o GLP-1. Se ele não quiser se picar e não precisar também baixar tanto de peso e não tiver tão necessitado, você pode entrar com o inibidor de DPP-4. Se ele tiver um risco cardiovascular maior, um pouquinho de insuficiência cardíaca, ou uma doença traumatosa um pouco mais pronunciada, você pode entrar com SGLT2. Aí você vai realmente começar a brincar de acordo com o seu paciente. Né? E aqui é a mesma coisa. Se você tem um paciente que tem menos risco, né, você pode fazer um tratamento individualizado. Se custo for um problema para ele, aí não tem jeito. Aí a sulfonylurea, o tiazolidina são as drogas mais baratas, né? Além da metformina. Se ele tem que diminuir, ele tem que minimizar o ganho de peso ou promover perda de peso, mais uma vez, você entra aqui ou por esse lado, com o agonista do receptor de GLP-1, que é melhor que o SGLT2. Agora, se você for entrar com uma droga que atua no GLP-1, você tem que tirar o inibidor de DPP-4, porque as duas vão agir do mesmo jeito, vão competir, e você não vai ter efeito. Ou é uma ou é outra. Né? Mas vocês vejam que não sai muito disso. Tá? Essas são as drogas hoje em dia que a gente tem mais à mão. Simplificando, né? Lifestyle, metformina. E aí você vai ter os gols específicos. Se você quiser benefício cardiovascular, SGLT2, principalmente nos pacientes com insuficiência cardíaca ou doença crônica renal, ou GLP-1. Se você não quer hipoglicemia, GLP-1, SGLT2, DPP-4. Se você quer controlar peso, GLP-1 em primeiro lugar, pode associar o SGLT2 ou o DPP-4, mas, mais uma vez, não com os dois juntos. Ou low cost, o paciente não tem condição, você está num lugar que não tem recurso, sulfonylurea, ou pode tentar a tiazolidina também. Isso é um jeito simplificado daquela figurona que estava lá. Não compensou, não chegou na dose que você queria. Eu não vou ter tempo hoje de falar de situações do tipo vai operar amanhã ou está internado, o que a gente faz, porque realmente não vai dar tempo. Mas, basicamente, a gente tenta sempre dar, num primeiro momento, doses que sejam intervaladas aqui em 24 horas. Né? E a dose diária total de um paciente magro com diabetes tipo 1 é 0,5 a 1 unidade por quilo de peso. Tem diabetes tipo 1 no idoso? Tem diabetes tipo 1 no idoso, o marcador em geral é o anti-GAD,
que você tem condição de dosar, é o LADA, Late Autoimmune, diabetes autoimune do adulto. E no DM2, a dose diária varia, né, de acordo com a resistência insulínica, pode chegar a 1, 2 unidades por quilo por dia. A gente sempre começa com uma dose menor, 0,1, 0,2. Lógico que isso vai depender um pouco da sua sensibilidade, do paciente. O importante é você acompanhar o paciente e ir progredindo na dose, incrementando em média de 2 a 5 unidades a cada 3 a 5 dias, então você tem que estabelecer contato com ele, não tem jeito, seu WhatsApp não vai parar de pipocar, e a cada 7 dias, quando você estiver usando análogos de insulina de ação prolongada, você pode corrigir a cada 7 dias. Se não der certo, você pode progredir para 2 injeções por dia, e com os aumentos das doses, aí você começa a ter que usar insulina de ação rápida, começa a ter que cobrir as hiperglicemias pós-refeições, e aí você começa efetivamente a migrar para um sistema de insulinização plena. Você pode dar, por exemplo, uma dose noturna de insulina, como eu já falei, para bloquear um pouquinho a síntese de glicose pelo fígado, mas você aí durante o dia vai ter que usar alguma coisa para compensar. Tá? Desculpe o inglesismo, mas essa foi a tabela mais completa que eu achei. Nós temos as insulinas rápidas, né, que elas atuam logo, né, essas precisa tomar cuidado no idoso, eu sempre peço para eles tomarem no restaurante, né, ou quando sentar na mesa, ou até para alguns pacientes que são mais dependentes e que às vezes estão precisando de insulina e que comem de modo irregular, ou porque aspiram, ou porque têm questões relacionadas à disfagia. Aí, muitas vezes, eu dou insulina depois da refeição, imediatamente, porque ela é tão rápida que você pode dar depois. Na verdade, elas começaram por isso, né? Porque as mães, especialmente as mães europeias, americanas, se cansavam de reclamar que davam insulina e aí iam dar comida para os filhos, as insulinas mais antigas, aquelas rápidas, que não eram tão rápidas, e aí os filhos não comiam. Mamãe, hoje eu não quero comer. Aí a mãe se descabelava, fazia aviãozinho, levava no parque, fazia o que a criança queria, porque ela sabia que tinha dado insulina. E isso era um desespero. Então, por isso que começaram as insulinas ultra rápidas, porque aí a mãe primeiro vê o que a criança come e depois dá a insulina. E a gente acaba fazendo isso para o idoso também. Então, essas são as insulinas que a gente acaba usando hoje com mais frequência. E você tem as intermediárias, né, que muitas vezes ainda são disponibilizadas pelo governo, a gente usa cada vez menos. Por quê? Porque tem insulinas melhores. Né? Por exemplo, tem insulinas de longação, como essas, que realmente tem um tempo de ação prolongado, principalmente a degludec, né, que tem um tempo de ação enorme, 120 minutos, não tem pico de jeito nenhum, você dura mais que 72 horas, não tem necessidade de você dar no mesmo horário sempre, se um dia ele toma de manhã, se esquecer para tomar à tarde, não vai fazer muita diferença. Tá? A glargina, especial a Basaglar, que aqui chama Toujeo, tem a Toujeo, que essa também dura um pouco mais, né? A Lantus mesmo, desculpe falar o nome, mas é importante, a Lantus não dura 24 horas, tá, gente? Dura 18, tá? Então, se vocês estão em um lugar que usa Lantus, se você dá insulina Lantus à noite, pode ter certeza que às 6 horas da tarde ele vai estar hiperglicêmico. As pré-mixadas. Olha, pessoal, eu adoro essas insulinas. Por que eu gosto delas? Porque ela já vem numa quantidade adequada. Esse 50-50 significa que ela tem 50 de lenta, e 50 de pH e 50 ultra rápida. Nos Estados Unidos, eles usam muito essas insulinas porque o americano, principalmente no café da manhã, ele come bastante. E aqui no Brasil, a gente não usa muito 50-50 porque nosso padrão ainda é mais para 70-30, 70 NPH e 30 rápida. O ruim é que ela é uma insulina com dose fixa, você não tem muito jeito de ficar customizando a dose, mas para pacientes idosos, tipo 2, naqueles pacientes que você tem que dar insulina, mas que você não necessariamente precisa de uma hemoglobina glicada de 5, você se permite uma hemoglobina glicada de 8, você pode dar
porque você não precisa dar praticamente remédio nenhum, se ele não for muito obeso, não tiver nenhuma outra complicação, você limpa a prescrição dele, porque ele está tomando 500 comprimidos por dia, se você der uma insulina que já venha pré-mixada, você já vai tirar 50% da prescrição dele, vai ter que dar 3 doses de insulina? Vai ter que dar 3 doses de insulina. Vai ter que se preocupar um pouco? Vai, mas como você não precisa chegar numa hemoglobina de 5, você aceita uma hemoglobina de 7, 7,5, você pode ser mais leniente nas doses, tá? E evitar tanto a hiperglicemia, que você não quer, e principalmente evitar a hipoglicemia, que você também não quer. Tá? E aqui está uma ideia do perfil, né? Veja aqui a degludeca, como ela usa mais, né? Esse 1.300 aqui e o 100 é a quantidade de unidades que se tem por ml, tá? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente não tem até o 500, para pacientes que têm resistência insulínica, mas aí a resistência insulínica genética tem a síndrome de Berardinelli, que é quando o paciente não tem subcutâneo. Eu tive uma paciente assim, é terrível, eles tomam praticamente 1.500 unidades de insulina por dia. Aqui nós não vamos ter nada para fazer. Vamos falar um pouquinho de hipoglicemia, que é o nosso grande problema, né? O problema é que o idoso, ele não necessariamente vai ter hipoglicemia como a gente conhece, né? Nós vamos ter aqueles pacientes que vão começar a ter disfunções cognitivas, vão começar a ter quedas, vão começar a ficar rebaixados, né? E aqui, por exemplo, no idoso, você tem a faixa de alerta menor que 70 sem sintomas, 63 é o limite dessa faixa de alerta, mas frequentemente o primeiro sintoma é cognitivo no idoso. Tá? É muito comum você ver o idoso mais largado, mais caído, mais lento, mais lentificado, e não é só cognição no sentido de resposta rápida, resposta pronta, a qualidade da resposta. É muito de atividade. O paciente fala, ele tá muito parado, muito quieto, né? Irritabilidade acontece, confusão com frequência, taquicardia menos, fome menos, tá? E esse é um complicador. A gente vê muito paciente idoso que você coloca o sensitizer ali, ou faz uma fita, uma ponta de dedo, um destro, enfim, uma glicemia capilar, e você vê valores baixíssimos e ele não tem grandes efeitos. Ele basicamente está confuso e largado, né? Esses são os efeitos da hipoglicemia, né? A gente vê basicamente disfunção, síncope, queda é uma coisa que acontece com fratura, porque também, se eles caem e estão hipoglicêmicos, a capacidade de reatividade e autoproteção na queda diminui, não coloca a mão na frente, não se protege, né? Existe sim, a resposta adrenérgica acontece, né? E inflamação. É interessante, o paciente idoso que faz hipoglicemia ele é frequentemente mais inflamado, né? E, como eu falei, basicamente essas são as alterações que a gente mais observa. Cuidado com o idoso que dirige, né? Cuidado com o idoso, isso aconteceu no meu consultório. Paciente idoso, executivo, chefe de empresa, aquele chefe de família, sabe, que tem empresa familiar, começou a assinar cheque errado, começou a mandar funcionário, que não é um problema na empresa, e é gozado que ele fazia essas alterações de comportamento sempre no mesmo horário. E isso chamou atenção. Aí nós começamos a dosar, pedir para levar, naquela época tinha ponta de dedo, não tinha esses aparelhos de monitorização subcutânea. E aí nós começamos a pegar hipoglicemias no horário que ele estava no escritório tomando decisões, né? E era impressionante as barbaridades que ele fazia. Bom, pessoal, por enquanto é só. E se vocês quiserem perguntar, acho que a gente vai ter um intervalo daqui a pouco, né? Professor, gostaria de agradecer a aula, muito boa. Meu nome é Dayana e, não muito infrequente, eu trabalho no SUS aqui, na cidade do interior onde eu moro. Eu pego pacientes, às vezes, que vêm para mim com uma glicemia de 73 e uma HB glicada de 9,5.
Aí eu olho aquilo e falo, meu Deus, e agora? O que eu faço para esse paciente? Ele está fazendo hipoglicemia, ele fez um jejum maior por conta do exame, em quem eu confio? Não, esse paciente é o seguinte, ele provavelmente é um paciente magro, e ele provavelmente está fazendo hiperglicemia pós-prandial. A melhor coisa que você pode fazer para ele é fazer uma glicemia, pedir para ele comprar um aparelhinho, se ele puder, de monitor de glicose, e fazer uma glicemia capilar 2 horas depois das refeições. Ou então, pede para ele ir no laboratório e fazer uma glicemia 2 horas depois das refeições. Quando você pedir a glicemia de jejum dele, pede a insulina junto e vê se o laboratório te calcula o ROMA. Se o laboratório não calcular o ROMA, você entra na internet e coloca assim, calculadora de ROMA. Aí tem sites que fazem só isso, você só precisa ver as unidades, e aí, provavelmente ele deve ter um ROMA baixo, ele provavelmente deve ter pouca resistência insulínica, provavelmente ele deve ter uma célula beta que não está dando conta, e aí nesse paciente você vai ter que tratar o pós-prandial dele, que é o que está fazendo provavelmente a hemoglobina glicada subir. E aí nesses casos, então, né, seria talvez com uma insulina rápida aí para poder ajudar nesse processo. Então, é uma das opções. Está muito difícil de achar no mercado hoje em dia um sal que é chamado repaglinida. A repaglinida é um sal que é uma sulfonilureia de ação muito rápida, é como se fosse uma insulina do tipo 2. Ela aumenta a secreção de insulina, mas ela tem um efeito muito rápido. Se você achar, você pode tentar a repaglinida. Antigamente chamava Novo Norme, era da Novo Norte, quando eles venderam a patente. Eu nem sei mais se tem no mercado. Se não, você vai ter que tentar uma insulina rápida para ele, é uma alternativa. Né? Também tinha, né, no mercado, hoje é mais difícil de achar, que é a carbose, que ela inibe a absorção de sacarídeos. Né? Eu gostava de dar esses remédios, mas o efeito colateral deles era soltar o intestino, e os idosos achavam que eu estava dando como laxante. A carbose também acho que hoje em dia não tem mais, dá muitos gases, é complicado. Né? A carbose a gente usa muito para hipoglicemia no paciente bariátrico. Tem sim, também. É mais fácil de achar. É fácil, então. É uma alternativa. Você concorda, Patrícia? Eu concordo. Agora, a nateglinida, infelizmente, tiraram. Repaglinida, a nateglinida, retiraram. Você que é minha colega endócrina, né? Sou eu. Tá ótimo. Sabe que uma coisa que ninguém falou, que eu achei que até iriam falar, que é muito comum o paciente falar que é pré-diabético, porque ele ficou pré-diabético e deram metformina e esqueceram da vida. Putz, que bom que você falou isso. E aí, um dia ele vira diabético e ele se acha o pré-diabético, isso eu vejo direto. Aí até você fala, não, bem, veja bem, você é diabético, aí você tem que começar a ver microalbuminúria, fundo de olho, pé diabético, enfim. É uma coisa isso, que... Patrícia, que bom que você falou isso. Isso é a coisa mais comum que tem. Eu mais tiro metformina do que dou. Porque o paciente vai tomando aqueles 50 mil remédios. Né? Por que você está tomando? E eu não sei se acontece com você, mas frequentemente ele vem com 500 miligramas. Né? Assim, não é nem com 850, nem com dose alta. Mas por que você toma mais? Não, eu sou diabético. Eu falo, não. Muito bem lembrado. Obrigado. E o SGLT2 também ajuda no pós-prandial, né? Eu gosto bastante também. Ajuda. Santo então, remédio dependendo esse. Do caso, Santo remédio. Vai ficar mais usado que aspirina daqui a pouco. Professor, como fazer o acompanhamento laboratorial desse paciente enquanto clínicos gerais, assim, geriatra geral? Então, ele vem, você repete de 6 meses, quais exames solicitar? Que às vezes eles vêm com tantos exames, eu não sei se esse paciente tinha que estar com um endocrinologista específico ou se eu posso acompanhar. Vem com insulina basal e tal. O que pede, enquanto geral, assim, clínico geral? Primeiro, a gente não tem tanto endocrinologista no Brasil para acompanhar o tanto de diabético que a gente tem. Né? A gente precisaria ter muito mais endocrinologista e, francamente, não precisa. Tá? Você, enquanto clínica, pode fazer isso muito bem feito. O que você precisa? Você precisa de uma glicemia de jejum, que você pode fazer dependendo do paciente. Se o paciente estiver compensado, você pode fazer uma glicemia de jejum, sei lá, a cada 6 meses. Tem que ter uma hemoglobina glicada, claramente.
tem que ter a microalbuminúria, né? Tem que ter no exame físico um fundo de olho, tem que ter a avaliação da neuropatia diabética, você no exame clínico pode fazer isso, tem que ter uma avaliação cardíaca anual, que pode ser, de preferência, um teste provocativo, um teste ergométrico, para quem puder, para quem não puder, tem outros tantos que podem ser feitos, né, cintilografia, ecostresse, por aí vai. Prova de função hepática, é bom ter colesterol, porque você vai precisar que esse paciente tenha um controle adequado de colesterol, a pressão tem que estar em ordem. Basicamente isso, se você tiver condição no laboratório, se for um tipo 2, se tiver um pouco obeso, e você quiser tentar ver o grau de resistência insulínica, você pode fazer uma insulina, que vai ajudar, junto com a glicose, você calcular o grau de resistência insulínica dele. Como eu falei, é uma coisa populacional, mas às vezes paciente com paciente ajuda, ele com ele mesmo. Controle de peso, isso você tem que ter sempre em dia. E esses exames, assim, aqueles pacientes que estão não compensados, assim, é o que eu mostrei naquele template. Se você for ficar esperando vê-lo a cada 6 meses para tomar uma atitude terapêutica, aí vai ser difícil. Então, aqueles pacientes que não estão compensados ou não estão no target, você vai ter que vê-los com mais frequência. Se no seu serviço não tiver condição de você vê-lo com mais frequência, o ideal seria que ele tivesse alguma forma de automonitoração, ou que ele tivesse em algum posto de saúde, algum ambulatório. Hoje em dia, pelo menos aqui em São Paulo, tem muitos lugares que fazem isso, eu até me surpreendo, porque realmente fazem muito bem feito. Existe hoje condição de você, inclusive, conseguir alguns desses aparelhos pelo Estado, e você coloca esse paciente num regime um pouco mais intensivo e se municia dos dados dele, ou através dele mesmo, ou através de alguém do posto, mas esse paciente tem que ser visto com frequência. Essa frequência vai depender do grau de hiperglicemia que ele tiver. O ideal é que você veja, tem alguma notícia dele, nem que seja sinal de fumaça, pombo correio, a cada pelo menos 3, 4 dias, no máximo 1 vez por semana. Muito obrigada, e sua aula foi maravilhosa. Muito obrigada. Imagina, obrigado, eu que agradeço. Doutor Fábio. Eu adorei também, viu? Eu queria saber o seguinte, a gente sabe que tem que manter os níveis de LDL adequados. Existe diferença entre as estatinas? Temos um cardiologista na sala, ele sabe muito mais que eu. Veja, existem as estatinas de primeira, segunda, terceira geração, quer dizer, teoricamente, os grandes estudos, os primeiros estudos eram feitos com estatinas de primeira geração, que era a simvastatina, tá? Então, por muito tempo, a gente tinha dados só dela. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos a rosuvastatina, que são estatinas mais modernas, e a pitavastatina, que é talvez a última a ser lançada aí, né? Que tem perfis muito parecidos. Talvez o que mude aí um pouco seja o grau de efeito colateral, talvez um pouco maior com a simvastatina, né? Talvez a rosuvastatina seja mais popular junto com a atorvastatina, porque tem um bom perfil, relação custo-benefício financeiro, relação custo-benefício efeito colateral. Tem as pitavastatinas, que alguns amigos cardiologistas meus dizem que não tem um efeito assim tão bom quanto a rosuvastatina. Mas eu não sou cardiologista, eu posso estar falando bobagem. Eu acho que as diferenças seriam mais a nível de efeito colateral, talvez um pouco mais de eficácia com a rosuvastatina, mas não sei se sai muito mais além disso. Fábio, muito obrigado. Posso fazer isso também? Deve. Na verdade, que é bem básico, uma dificuldade que estou pensando em pode ser que tenha, é quando iniciar também o tratamento com a insulina, no caso. Veja, aí é uma coisa assim, você precisa chegar num nível de controle adequado. Esse é o seu objetivo. Se você começa com estilo de vida, associa um remédio, não consegue. Associa um segundo, não consegue. Chega na dose máxima no terceiro, também não consegue. Você tem que parar e em algum momento você vai ter que tentar perguntar por que não está acontecendo isso. Se é porque ele não está aderindo, se é porque ele não está fazendo dieta, se é porque realmente o diabetes dele é um diabetes mais difícil.
Aonde está o bug, quer dizer, onde está o engano, se é na glicemia de jejum, se é na glicemia depois das refeições, para tentar saber onde você tem que atuar em primeiro lugar, né? Mas, de forma geral, quando você um paciente diabético, frequentemente a gente brinca hoje dizendo que a gente sabe para que o apêndice serve. O apêndice serve para daqui a umas 20 encarnações a gente nascer já no apêndice com estatina, bloqueador de BRA, algum remédio para resistência, porque algum dia o Papai do Céu vai colocar tudo isso no apêndice e a gente já vai nascer com tudo isso. Mas enquanto a gente não nasce, quer dizer, o paciente que está na tua frente provavelmente tomando no mínimo uns 6, 7 remédios. E você vai colocar o 8º, você vai colocar o 9º. Chega uma hora que você está com tanto remédio, cada um deles agindo em cada um desses sistemas que eu comentei. O paciente não está compensando, você não está achando uma causa para isso. E você não está chegando no nível, aí é a hora de dar insulina, né? Quando o paciente perde peso, aquela história clássica, né, ele perde peso, começa a ficar com poliúria e tal, é mais fácil, porque você sabe que nenhum medicamento vai agir. Por exemplo, eu falei para vocês que boa parte dos remédios agem na célula beta, certo? Né? Todos eles, dessas novas gerações, tirando o SGLT2, aumentam o nível de insulina através da ação na célula beta. Ou aumenta o nível de insulina através da liberação da incretina. Se você está dando todos esses remédios e não está compensando, pode ser que a célula beta não esteja mais lá. Entendeu? Aí não vai adiantar você dar inibidor de DPP4, não vai adiantar você dar sulfonilureia, não vai adiantar você ficar dando muito medicamentos que vão aumentar a secreção de insulina na célula beta se não tem insulina lá. Então aí você pode chegar ao diagnóstico de falência pancreática secundária, que é quando você fala, bom, a célula beta não responde mais. Você pode dar medicamentos que atuam na periferia, e aí você vai ter que dar insulina, não tem jeito. E uma coisa também... Desculpa, Arthur. Não, só agradecendo mesmo a resposta. Uma coisa que eu acho também que a gente faz muito de errado, pelo menos dos clínicos, né? A gente tem a mania de botar medo no paciente em relação à insulina, né? Então, quando ele vem pré-diabético, a gente, para falar sobre mudança de estilo de vida e tudo mais, a gente fala, olha, senão daqui a pouco você vai ter que usar insulina. E dependendo do caminhar, ele vai realmente evoluir para a insulina, né? E aí fica aquela resistência ao uso, porque a culpa foi nossa, porque a gente faz um terror. Então, isso é uma coisa que eu não faço mais na minha prática. E uma outra coisa que eu vejo muito também, eu vejo muitos colegas que só começam a insulina quando a HB glicada está em 10. Então, aí eu falo, Jesus, mas não, 8,5 para mim, né? Claro que tem os idosos que a gente já conversou a respeito e sabe que o nível vai ser diferente, mas 8,5, 9 já é um nível muito elevado. E foi isso que o doutor mesmo falou, né? Será que vale a pena eu ficar entuchando 500 remédios ou já não vale a pena eu migrar para a insulina, né? Então, vale a pena se migrar para a insulina mais rápido. Existe sim essa cultura, o paciente fala assim, você não vai me dar insulina, como se você vai matar ele, né? Então a gente tem que desmistificar mesmo, né? E não tem jeito, aí é só informação. Você tem que ter aí, se você tem computador no seu consultório, começa a guardar arquivos, gráficos de melhora de controle de uso de insulina e dá informação para ele. Tenha uma insulina ali, faça ele se auto-aplicar. Meu mestre na endocrinologia, eu sou formado na Escola Paulista e a minha formação toda foi com o Sérgio Ataladib, que era o chefe da endócrino lá da escola. A primeira coisa que ele fazia era falar assim, eu vou dar insulina para o senhor. Não, doutor, vou dar agora. Ele pegava o paciente na mão, levava lá no postinho, pegava a insulina, ensinava ele, falava, agora aplica. Não, aplica já. Aí ele aplicava. Morreu? Não. Então tá bom, então você vai fazer em casa. Se você tiver condição de ter uma insulinazinha rápida no seu consultório e um glicosímetro ali, faz na hora. Tá? 2 unidades de rápido. E deixa ele fazer. E ensina ele a fazer. É a melhor forma dele perder o medo. Professor, boa noite. Excelente aula, né? Vamos começar falando assim. A minha dúvida é a seguinte, eu tenho alguns idosos, ali entre 65, alguns já próximos dos 70, que fizeram bariátrica há um tempo atrás, né? Tipo, 15 até 20 anos aí já.
E aí eles começam a evoluir com reganho, tiveram bastante reganho, sua grande maioria recuperaram quase tudo que perderam, se não boa parte. E aí eles começam a vir com a glicemia em jejum às vezes muito baixa, a glicada alterada. A curva glicêmica nesses pacientes é muito ruim, porque eles passam bastante mal. Eu posso fazer uso para ajudar da pós-prandial, igual aquilo que o senhor falou anteriormente, de fazer 2 horas depois, ou não é melhor ficar repetindo, fazer aquele esquema de repetir a glicada ou repetir a de jejum? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque depende do tipo de cirurgia que ele fez, porque às vezes esses pacientes, eles fazem muito bypass, e eles fazem muita hipoglicemia, e aí eles comem, depois, mesmo que ganhem peso, eles ficam numa gangorra de glicose. Então, esses pacientes bariátricos que ganham peso, que têm esse perfil, você tem que realmente se importar com a glicemia pós-prandial. Sugiro que você faça a ponta de dedo pós-prandial, mas esses pacientes, se você tiver condição... isso na internet sobre esses pacientes variativos. Seria aqui, eu resolvi falar. Esses pacientes, quando você coloca monitorização subcutânea, você se assusta. Eu tive um caso recentemente, que a gente até vai publicar, de uma paciente que fez bariátrica, e ela bateu o carro, e ela estava com 35 de glicemia depois que ela bateu o carro. Ela foi para o hospital e tal, e ela tinha uma hemoglobina glicada alta, super alta. E o que acontecia? A glicose, o pico de insulina era tardio, então quando ela tinha pico de insulina já não